Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para mais uma aula de filosofia e hoje falando sobre Agostinho de Hipona, um filósofo da filosofia patrística, ali do século V depois de Cristo, e que vai ser muito importante tanto para a filosofia quanto para a religiosidade cristã. Então, desde já, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, sua borracha. Vem comigo viajar no tempo, lá para 1500 anos atrás, para que a gente possa olhar de pertinho esse filósofo tão importante que vai trazer para nós uma reflexão muito voltada para os valores cristãos, mas que, para além disso, possa ser válido também para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do transcendente, da questão metafísica e por aí vai. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos compreender a filosofia de Agostinho, também nós vamos comparar os principais aspectos dessa filosofia com o período medieval. Lembrando, nós estamos aqui no período medieval, que vai ali do século III, do século IV até o século XV. Então nós vamos ter um período muito extenso, de 1000 anos até um pouco mais, em que nós vamos ver várias reflexões que vão ter essa vinculação entre a filosofia e a fé. E nesse momento ali, em que se insere o filósofo Agostinho de Hipona, que para muitos vai ser chamado de Santo Agostinho, nós vamos ver a importância que ele tem, tanto para a filosofia quanto para a religiosidade cristã, justamente por lançar bases da fé cristã e também por utilizar a filosofia platônica como base das suas reflexões para que a própria filosofia se desenvolvesse nesse sentido. Então, uma das primeiras perguntas que nós precisamos nos fazer nessa aula é justamente essa aqui, Como o ser humano pode alcançar a verdade sobre as coisas? Para e pensa um pouquinho, estudante. Nós conseguimos alcançar a verdade? Será que sozinhos nós vamos conseguir alcançar essa verdade? Será que a gente não precisa de uma certa ajuda? Por exemplo, pense aí, o que o seu professor, os seus professores das diversas matérias representam para você na hora do conhecimento? Ele não é um facilitador do conhecimento? Ele não possibilita que você expanda e compreenda ainda mais aquilo que você adquire na leitura, adquire, por exemplo, vendo uma videoaula como essa? Aqui é mais profundo ainda a reflexão de Agostinho. Ele vai levar esse parâmetro para uma questão divina, em que o próprio ser humano sozinho não é capaz de chegar à verdade das coisas. É necessário, então, uma possibilidade divina para que o ser humano conheça. E nós vamos ver ao longo dessa aula como isso acontece. Então, a verdade só é possível ao ser humano, já antecipo a vocês, a partir do auxílio divino. Então, nós vamos perceber justamente que isso vai nos levar a pensar sobre essa possibilidade da verdade nesse momento. O que é a verdade? De onde ela se origina? E será que o ser humano sozinho consegue? Então é nesse momento que nós vamos perceber essa questão. Ele está inserido no contexto da patrística, Então nós podemos ver aqui os outros períodos filosóficos da Idade Média. Esses dois períodos iniciais aqui extremamente religiosos, voltado a defender e a justificar a fé cristã e os líderes religiosos do cristianismo, como, por exemplo, os apóstolos, e nesse momento, um período mais filosófico da própria fé cristã, em que, tanto no primeiro momento ali com a patrística, em que vai ser dadas as bases do pensamento cristão, quanto depois na escolástica, quando o combate às heresias, o combate às inverdades em relação ao cristianismo vai ficar muito forte. Então nós vamos ver que nesse período em que se insere Agostinho, chamado patrística, e ele vai ser considerado um dos pais da igreja, ou seja, aquele que vai realmente justificar esse momento e não só os conceitos cristãos a partir de si mesmos, mas utilizando a filosofia para dar essa base racional ao conhecimento cristão. Então, por isso que nesse momento, tanto Agostinho quanto outros filósofos serão considerados, chamados pais da igreja, e por isso esse período recebe esse nome, patrística. Nesse período nós vamos ver um teocentrismo muito forte, ou seja, reflexões voltadas a serem justificadas, a justificar a experiência do ser humano com Deus, ou seja, essa relação entre o ser humano e o transcendente. Então vamos parar um pouquinho.
vamos refletir sobre uma questão para que a gente possa aprofundar desde já esses conhecimentos que estamos vendo. Explique o teocentrismo do período medieval e a sua influência sobre o pensamento filosófico. Então, você agora vai escrever essa resposta, você vai ter aí um tempinho para fazer. Daqui a pouco eu vou voltar e vou trazer uma resposta. Você vai comparar com a sua. Se os elementos principais da minha resposta e da sua estiverem ali consonantes, como a gente chama, estiverem bem aproximados, a sua resposta está correta. Então, vá lá, escreve a sua resposta aí que daqui a pouco eu volto e te apresento uma possibilidade de resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou aí, que você escreveu no seu caderno? Vamos ver uma possibilidade? Então aqui, ó, no período medieval, as reflexões filosóficas foram diretamente influenciadas pela religiosidade cristã, levando tais pensamentos para a justificação do divino. Ou seja, nesse momento nós vamos ver, então, uma filosofia centrada nos valores divinos, ou pelo menos se voltando para o transcendental, ou seja, para essa justificativa racional dessa relação do ser humano com Deus. Então, o que nós vamos ver a partir, então, do Agostinho de Hipona? Que para muitos é chamado de Santo Agostinho, né? Vocês também vão encontrar o nome Agostinho de Tagaste. Então, Agostinho de Hipona e Tagaste é referente à cidade que ele nasceu e à cidade que ele faleceu. E também a ideia de santo é justamente porque ele é considerado assim pela religiosidade cristã católica e outras igrejas cristãs também o chamam assim. Então veja que desde esse momento, desde o seu nome, a gente já percebe como é fortemente influenciada a relação entre a religiosidade e a filosofia. Então veja, nós estamos estudando um filósofo que também foi relevante para a religiosidade cristã, que foi influenciado num primeiro momento, até mesmo antes da sua conversão, pela filosofia de Cícero, né? E por isso um ceticismo muito grande que levou ele ao maniqueísmo, né? Que seria uma corrente, né, de pensamento da época que foi duramente combatida, por exemplo, pelos valores cristãos, pela igreja da época, justamente porque desconsiderava, né, o valor das coisas, e por isso era necessário entender, né, no maniqueísmo esse movimento constante que é inspirado em Heráclito. O próprio Agostinho, né, deu aula em Roma, em algum momento da sua vida ele se converteu ao cristianismo, largou uma vida que era considerada por ele, né, de vicissitudes, que seriam, né, entregues aos vícios, né, e se dedicou à prática das virtudes cristãs, né? E aí, por isso ele era considerado pagão e depois se converteu. Aqui tem uma imagem dele muito importante para a gente entender o que vai acontecer a partir dessas reflexões, né? Nós vamos entender, então, a noção da verdade, está escrito veritas aqui no cantinho, né? Essa luz, a verdade. Então, seria Deus iluminando o ser humano que entrega-se, né, de coração para Deus, para que ele possa entender as verdades que são necessárias serem compreendidas
pela racionalidade humana. A racionalidade humana, como eu disse anteriormente, ela sozinha ela não consegue, então ela precisa desse auxílio divino. Então, desde esse momento, nós precisamos perceber a filosofia agostiniana, como assim é chamada, com uma relação entre a filosofia, uma filosofia muito bem fundamentada, voltada também muitas vezes a justificar a fé cristã. Então, o que vai acontecer? Filosofia e teologia vão caminhar juntas, né? A teologia explicando os valores do cristianismo, então nós temos uma teologia cristã nesse momento, e a filosofia se dedicando a essas bases racionais que vão justificar a ideia de Deus, que vão justificar o que é a verdade e por aí vai. O Agostinho é considerado o principal representante desse período, dada a sua relevância, tanto para a filosofia quanto para a teologia cristã. Várias das suas reflexões são bases até hoje, tanto para a religiosidade cristã quanto para a filosofia. E, obviamente, se tornou uma autoridade da Igreja Católica. Então, você vai perceber, né, o Agostinho como um santo, né, como alguém relevante pelas suas reflexões no cristianismo. Então, na filosofia, nós temos ele como um filósofo proeminente, que vai refletir sobre o mal, sobre a dualidade, né, do ser humano e tantas outras coisas que vão ser importantes, que vão subsidiar outras perspectivas na filosofia também. E na religiosidade cristã vai justificar também as bases do que é ser cristão ou da melhor forma que é para ser cristão. Então, paramos de agora para pensar sobre Agostinho, né? Como Agostinho de Hipona une filosofia e teologia. Então, para aí um minutinho, para um pouquinho, para um tempinho aí para fazer essa resposta. Daqui a pouco eu volto e te apresento a resposta correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você escreveu? Aqui tem uma base para você olhar, verificar se está ali próximo e verificar se está correto. Agostinho utiliza os conceitos filosóficos para explicar as realidades da crença cristã. Então isso é algo muito recorrente, você vai me ouvir falar ainda mais nessa aula sobre essa relação, porque ela é muito significativa nessa filosofia. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa ter atenção na filosofia de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona, ou de Agostinho de Tagaste, é justamente a questão do livre-arbítrio. Você já deve ter ouvido falar desse conceito, né? Já deve ter visto as pessoas defendendo, ou até mesmo dizendo que ele não existe. Mas o livre-arbítrio é essa noção de que o ser humano é livre para fazer as suas escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas. Uma outra questão que também é oriunda, né, ou está bem próxima ali dessa questão da liberdade, né, do livre-arbítrio, é a ideia de mal, né, da onde surge, qual é a noção do bem e do mal, né? Então, por exemplo, se eu faço algo que é, né, entendido como uma realidade ruim ou que causa o mal, né, eu escolhi fazê-lo, ou seja, eu tinha noção e vou acabar arcando com essa consequência. Se eu, por algum motivo, né, não sei ou tenho, né, não tenho a consciência daquilo, o mal pode até acontecer. Porém,
a questão, por exemplo, do pecado, que vai aparecer muito fortemente aqui nessa filosofia, vai ser justificável. Então, nós precisamos entender no Santo Agostinho essa possibilidade de investigar a nossa liberdade. Por isso, o livre-arbítrio é justamente essa condição. Olha quantos caminhos existem aqui, ó. Vejam, tá aqui esse rapazinho ali olhando para várias estradas. O livre-arbítrio é justamente isso. O nosso direito de escolher para onde nós queremos ir e arcar com as consequências do que nós escolhemos. Né? Vamos dizer que se eu for reto, tem um pedágio ali no meio do caminho. Eu vou ter que pagar o pedágio. Por assim dizer, nós fazendo essa analogia, né, um tanto quanto tosca, nós vamos entender que o livre-arbítrio é essa garantia da nossa livre escolha. Por isso que é muito importante na filosofia de Agostinho a noção de que nós temos uma realidade interior e outra exterior, que é uma noção que vem lá do Platão, com a ideia de corpo e de alma. Então, aqui é importante entender que nós vamos cultivar o homem interior, né? Os valores interiores, que a gente em algum momento vai chamar de virtude. Ou seja, a ideia aqui por trás disso é que nós nos dediquemos de forma ética ao cultivo da nossa própria interioridade. Então, parando mais uma vez para refletir sobre isso, vamos definir então livre-arbítrio para Agostinho de Hipona. Escreve aí, o que Agostinho entende por livre-arbítrio? Daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Uma possibilidade é essa daqui, ó. Segundo o conceito de livre-arbítrio, o ser humano é livre para fazer suas escolhas e arcar com as consequências das mesmas atitudes, das suas atitudes. Então, quando eu escolho, por exemplo, ir para a esquerda ou para a direita, eu tenho que arcar com as consequências de ir para a esquerda e para a direita. O que eu encontrar, é muito provável que eu já saiba o que tem lá, segundo essa teoria, porque a base para entender essa realidade é a nossa interioridade. É como se fosse uma voz da consciência que nos orienta e diz para a gente que a gente já sabe se está errado ou se está certo. Então, nós precisamos realmente observar essa questão. Uma das questões importantes desse pensamento, né, do pensamento de Agostinho, é a influência de Platão. Nós vamos notar isso, por exemplo, na noção de corpo e alma, na noção de imortalidade da alma, por exemplo, né? A alma sendo imortal significa que ela é uma parte estrutural do ser humano que não sofre as consequências de uma vida nesse plano, né? Nesse plano material. Então, a realidade inteligível, que já era dita lá por Platão, né, que seria o mundo das ideias, aqui vai ter uma justaposição, né, vai ter uma composição ali muito próxima do céu. A ideia de céu cristão seria esse mundo inteligível, para onde a nossa alma imortal iria, enquanto o corpo ele vai perecer, ele vai se deteriorar. Então, a nossa liberdade é muito mais interior
né, dentro da nossa racionalidade, dentro da nossa alma, do que no exterior, no nosso corpo, nos nossos desejos. Ou seja, nós devemos, então, em alguma medida, valorizar essa experiência da alma, muito mais do que a experiência do corpo. Por isso que as paixões humanas e a vontade, né, a própria escolha do ser humano vão entrar em conflito muitas vezes com relação, por exemplo, ao tipo de escolha que eu devo fazer. Então, eu tenho uma vontade e essa vontade ela corrompe a minha racionalidade, por exemplo, ou ela corrompe aquilo que eu desejo fazer, então nós vamos verificar essa possibilidade, então, de reflexão que vai justificar essa racionalidade acima das paixões. Então, nós precisamos valorizar a experiência racional nesse momento. Por isso, essa imagem aqui, né, da cobra e da maçã, né, que a gente não sabe lá pelo texto bíblico se era uma maçã. Existe um equívoco de interpretação aqui muito recorrente. As pessoas acham que o fruto proibido era uma maçã, mas em nenhum momento está escrito isso. Mas essa relação entre o pecado e o pecado original é muito fortemente encontrado na filosofia de Agostinho, né? Então, refletir sobre o problema do mal no mundo é também refletir sobre essa condição de escolha do ser humano enquanto livre-arbítrio, enquanto liberdade, e também pensar até que ponto, né, algo é mal, algo é bom, algo é realmente legal, algo não é tão legal assim. Então, por isso, vai surgir a teoria da iluminação, em que Agostinho vai defender a ideia de que nós somos iluminados por Deus para poder compreender a verdade do nosso mundo. Até porque, por essa limitação que é oriunda, né, da nossa questão corpórea, né, do nosso corpo, nós vamos precisar de um auxílio, de uma ajuda, e esse auxílio vem de Deus. Então, para um pouquinho aí, vamos refletir sobre essa questão. O que significa homem interior em Agostinho? Escreve aí no seu caderno. Escreve aí, use seu lápis, use a sua caneta. Daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver aqui uma possibilidade. Significa o cuidado com a alma que a ética agostiniana propõe, em que as virtudes devem ser cultivadas em relação às paixões. Ou seja, nós devemos olhar para o nosso interior muito mais do que para as nossas vontades, para os nossos vícios, né, para as nossas paixões. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Né? Nós vimos o Agostinho de Hipona e a patrística, onde ele se situava. Nós vimos os principais aspectos dessa reflexão agostiniana e as influências que o Agostinho recebeu, em especial da filosofia platônica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vê-los em uma próxima oportunidade. E aí, gratidão a todos vocês que participaram dessa aula.